bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui do canal do Grafologia Método Hadaikin. Aqui é o lugar onde você entende melhor as pessoas, tudo isso através dos gestos a escrever. Bom, você já me conhece por aqui, meu nome é Letícia Hadaikin, eu sou expert na escrita e trabalho com a grafologia há mais de 10 anos. Criei um instituto chamado Instituto Hadaikin, Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu ensino centenas de alunos já estamos em centenas, quase chegando em milhares, para que eles possam, desde usar para a sua própria vida, também utilizar como um complemento da sua profissão, porque afinal de contas, você saber como uma pessoa funciona através da escrita é um diferencial, não é verdade? Quem você conhece que tem essa habilidade? Então, se você quiser aprender, já sabe onde me encontrar. Logo aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ver o link, aonde é o link do meu instituto. Lá eu tenho mais de 13 tipos de cursos diferentes, desde do básico até as especializações, para você poder se capacitar e também atuar de uma forma objetiva, direto ao ponto, porque tem um método de aplicação, isso facilita a sua vida, para que você tenha objetividade, consiga aplicar e tornar a sua sessão aí de terapia ou de psicologia, que talvez você seja psicóloga, eu tenho muitas alunas psicólogas, 6 vezes mais rápido. É isso mesmo que você está ouvindo. Bom, eu estou aqui hoje porque eu quero trazer um assunto interessante, um assunto que muitas pessoas me perguntam. Esse assunto, ele é dentro do núcleo da grafoscopia. A grafoscopia ou a grafotécnica é a análise de assinatura. E quando a gente está fazendo análise de assinaturas para identificar, por exemplo, um autor de um documento, se aquele documento foi ou não assinado por tal pessoa, a gente avalia uma série de questões dos movimentos dessa assinatura. E por detrás desses movimentos também revela aspectos muito importantes sobre a personalidade do escritor. E eu não sei se você é assim, mas tem muita gente que tem a mesma assinatura desde que é criança. Aí as pessoas me procuram e falam assim, ah, Letícia, eu tenho vergonha da minha assinatura, porque parece letra de criança, outras querem mudar. Então, essa procura por compreender, não só dentro de uma perícia, que essa é uma das habilidades, e também é um dos cursos que eu tenho no Instituto, identificar um autor, a assinatura, ela revela aspectos muito, muito, muito profundos sobre a nossa formação da personalidade. O que eu estou aqui para te dizer hoje é que, às vezes, você está tentando na sua vida ser uma pessoa mais próspera, mudar algumas coisas de trabalho, e você não consegue. E às vezes você fala assim, nossa, não sei por onde começar, não sei o que pode estar me impactando. E eu estou aqui para te dizer que muitas vezes pode ser assinatura sim. E eu preparei aqui algumas dicas, né, algumas orientações para você saber, e eu queria, né, contribuir aí com o seu dia a respeito disso. Então, eu vou falar um pouco agora para você sobre isso, sobre alguns traços na assinatura que são como vilões, e que se você souber identificar, vai te ajudar a evitar alguns tipos de armadilhas, inclusive para a sua prosperidade, para a sua podem até, inclusive, prejudicar a sua vida financeira, né? É legal saber disso, né? Porque nunca ninguém tinha me dito, até que eu descobri. Então, eu quero compartilhar com você aqui esse assunto para você nunca mais se esquecer e refletir, caso você queira, né, fazer algo sobre isso. Mas vamos lá. Você sabia que a assinatura, ela é a nossa logomarca pessoal? O que que é isso, Letícia? É o que a gente quer expressar no mundo. E a nossa assinatura fala muito sobre o nosso eu interno. E normalmente eu não analiso uma assinatura sozinha, a menos que a pessoa me mande o texto e a assinatura. Aí sim, porque no texto a pessoa revela como ela é no meio social, como que ela se comporta no dia a dia. E eu faço isso porque a função da assinatura é mostrar também aquilo que você quer que a pessoa pense sobre você. Ela também não é o seu verdadeiro eu. Nossa, que complicado e complexo isso. Vou te explicar de uma maneira mais fácil ainda. A assinatura é igual uma roupa, é igual uma fantasia. Você quer que a pessoa te veja bem, bonita na fita? Você não vai chegar lá mal vestido ou mal vestida. Você não vai chegar falando qualquer coisa.
Você vai se antecipar para que você seja bem visto, se esse for o seu objetivo. E a assinatura é a mesma coisa. Ninguém constrói uma assinatura para ser visto de uma maneira negativa. Só que muitas das pessoas não sabem que esses traços que às vezes você coloca, que fica só bonito, não está revelando uma coisa boa sobre você. E é por isso que a gente está aqui hoje. A assinatura, ela é apenas uma fachada pessoal, como um personagem, uma persona, né, que você apresenta para o mundo. E aí o que acontece? Toda vez que você coloca, eu gosto de falar, né, desenha assinatura, porque quando a gente é criança que a gente cria a nossa assinatura. Pasmem, né? Mas é isso aí, quando você é criança, é o primeiro momento onde você cria a sua assinatura. Ali, num pedacinho de papel. Você começa a criar seus primeiros gestos que você gosta, e aí, conforme você vai crescendo, a criança em geral faz um rabisquinho e coloca a assinatura dela. E aí, com o tempo, você vai criando uma espécie de declaração de si mesma para o resto do mundo. Olha que legal, né? É uma coisa do tipo assim, quando você está fazendo sua assinatura, você fica pensando, ó, essa aqui é quem eu sou. Eu quero que você pense isso sobre mim. Então, essa é a mensagem que a nossa assinatura passa. Ela também diz assim, é assim que eu quero ser vista e conhecida. Não importa qual seja a minha verdadeira personalidade. Em outras palavras, a assinatura, ela é um reflexo de como a pessoa se comporta, de como ela é em público. A assinatura, ela revela muito como você gostaria que o mundo te percebesse e que não necessariamente é como você é. Por exemplo, uma mulher, ela pode mostrar para o mundo que ela está feliz, que ela é confiante, ela pode demonstrar isso. E temos várias personagens que fazem isso, né? Pessoas que talvez você conheça e pessoas famosas, por exemplo, como Marilyn Monroe. E aí elas exibiam sempre aquele sorriso bonito, aquele, né, aquela amabilidade, tudo isso você conseguia ver e identificar numa assinatura. Mas se ela estava realmente feliz ou não, isso vai ser revelado quando eu analiso a escrita dela, quando eu vou avaliar o texto e a assinatura. Aí sim eu vou saber se o que ela está mostrando de fato é o que ela está sentindo. Será que aquele sorriso é real? Será que aquela pessoa é confiável? Será que aquela pessoa é segura o quanto ela demonstra? Simplificando, a assinatura é a sua personalidade externa e ela mostra diferentes marcantes em relação de uma pessoa com a outra. É o nosso desejo mais forte do como a gente quer ser visto, né? Então, você saber que essa assinatura que você criou desde a sua infância pode estar te prejudicando é fundamental. Tem algumas pessoas que criaram, por exemplo, essa assinatura quando na infância se sentiram menosprezadas. E aí, esse traço e esse gesto carrega toda uma intensidade de um sentimento de menos-valia. Aí ela projetou aquilo na assinatura e aí você cresceu. E aí, nesse estado, você vai lá e fica repetindo, repetindo. Então, e muitas vezes o que acontece, que eu vejo muito, são os adultos se comportando como crianças. Trazendo isso para a vida financeira, imagina que, de repente, quando você era criança, você passou por muitas dificuldades financeiras. E isso fez com que você se sentisse uma pessoa menos valorizada por isso. Você pode ter tido pais que, inclusive, também sentiam a mesma coisa que você. Você cresceu e acabou criando uma assinatura onde revela ali uma dor de menos-valia. E óbvio que durante a sua vida, ao invés de você buscar oportunidades de merecer o melhor, você se sente culpado por não ter, ou culpado por se ter alguma vantagem ou receber mais dinheiro de que um irmão, ou ir melhor na vida financeiramente do que uma outra pessoa. E esse sentimento, ele faz com que, no fundo, te drena uma energia, te drena aquela coisa de tipo assim, eu me sinto mal porque eu tenho e meu irmão não tem. Ou então, eu vejo que o fulano conseguiu e eu não consigo, eu sou um fracassado, uma fracassada.
Então, essa assinatura que foi criada e desenvolvida numa idade precoce, vendo um cenário negativo que foi vivido, né? Por exemplo, da escassez, da falta. Inclusive, existem assinaturas que demonstram a ausência de afeto, comida, recursos financeiros que as pessoas carregam até hoje. Se você tem uma assinatura que carrega traços que mostram a carência nesses aspectos, como você acha que você vai ter uma vida próspera? Se tudo que acontece que está marcado no seu inconsciente. Então, você me ouvindo deve estar pensando, tá bom, Letícia, e como eu faço para mudar isso? Eu quero mudar a minha assinatura. Sim, é possível mudar a sua assinatura. Só que, para que isso seja feito, antes você tem que saber o que ela está mostrando. Porque o processo de tomada de consciência é a chave fundamental do método Radhaik para te levar ao próximo nível. Uma pessoa que não sabe, não entende o porquê está fazendo, a vida dela não vai mudar, não é assim? Eu não trabalho com mágica, eu trabalho com conhecimento. Eu trabalho com disciplinas que são baseadas nas neurociências e que evidenciam que essas transformações feitas é a partir da compreensão e de novas conexões neurológicas. O método Radhaik ele é todo baseado nisso. Então, se você quer fazer uma alteração de assinatura, porque você já percebeu que tem alguma coisa que não está encaixando legal para você, é importante você saber quais são essas marcas da infância. O que você carrega até hoje dentro da sua criança, tá? E aí sim, dar um passo coerente. E não é você sair imitando a assinatura de pessoas prósperas. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele falou para mim: Olha, eu conheci, quando eu tinha uns 20 anos, um homem muito rico. Ele se chamava João. E eu falei: Eu quero ser como o João. E aí ele passou a copiar a assinatura desse homem que se chamava João, como ele. E que aconteceu? Eu falei, mas como você conseguiu manter essa assinatura durante tantos anos? Ele tem cerca de 40 anos hoje. Aí ele falou assim, porque eu adaptei ela aos meus gestos. Mas eu falei, e você é rico? Você conseguiu a prosperidade que ele? Ele falou assim, não, Letícia, eu não consegui. E isso é o mais curioso. E eu te digo, nenhuma assinatura a gente consegue copiar idêntica ao outro. E lembre-se que a assinatura é uma amostra do que eu quero que você pense de mim, não necessariamente do que eu sou. Então, não se trata de copiar uma assinatura de uma pessoa ou pedir para alguém criar uma para você como se fosse uma logomarca. A assinatura, ela tem que ser desenvolvida, cultivada de dentro para fora e não copiada. Então, se você tem uma assinatura copiada do seu pai, ou de um tio, ou de uma tia, ou de uma professora, alguém que você gosta muito, de uma mãe, não é adequado, porque você está carregando, de uma certa forma, toda aquela expressão que a pessoa colocou. Como você não sabe o que é, você também está copiando ali, né? Porque nem mesmo a pessoa que criou sabia. Então, não, a gente não é orientado que seja feito cópias e nem construção como se fosse uma coisa carimbo, sabe? Você precisa ser o proprietário do seu traço e construir isso, né? E como nós fazemos isso? Numa sessão de atendimento, onde eu vou junto com o meu cliente orientar ele para criar uma assinatura e falar dos traços que vão ser positivos e aqueles traços não negativos. Qual que é o, aliás, são negativos que não vão ajudar em nada. E o cliente vai começar durante um certo período exercitar, traçar, por que tudo isso? À medida que você mudar a sua assinatura, os seus gestos também vão ser alterados. Logo, as conexões neurais também, os comportamentos também conseguem ser novos, diferentes. Isso não é do dia para a noite, isso é uma prática. Então, quando a gente escolhe a nossa assinatura, a gente tem que ter consciência de tudo isso que está envolvido, né? Dito tudo isso, é muito importante você saber que as nossas responsabilidades e comportamentos, elas estão ali presentes nessa assinatura. Por isso que é importante a gente ajustar. Se a sua assinatura foi criada quando você tinha 15 anos, hoje você tem quantos anos? Não é mais orientar que você continue com aquela assinatura.
Imagina que você tem, aos 15 anos, tinha um comportamento mais rebelde, né? Ou muito submisso. A rebeldia dentro da vida financeira pode fazer com que você se perca, né? No meio do caminho. Ou a parte de você não conseguir se posicionar, porque a sua autoestima ainda não estava construída aos 15 anos, você continua reforçando aquilo. Então, veja como é importante a gente saber os caminhos melhores a serem seguidos, né? Para que a gente não se perca nessa história aí. Então, eu quero falar aqui para você alguns traços que são muito nocivos. Eu quero compartilhar com você algumas orientações para você evitar. A primeira coisa que você deve evitar fazer na sua assinatura é riscar seu próprio nome. Por quê? É uma orientação geral, mas ela é bem válida. Quando você risca o seu próprio nome, você vai colocar ali uma informação no seu inconsciente dizendo assim: eu não me valorizo. Eu, eu me coloco no lugar de dano, de me machucar, né? E existem vários casos de pessoas que cometeram aí automutilação e até mesmo suicídio, e que a assinatura dessas pessoas era arriscada, ela arriscava o próprio nome, ou seja, a falta de valorização de si. Então, se você tem esse traço, isso é um que você deve evitar. Imagina uma pessoa que quer ter prosperidade financeira e risca o próprio nome, qual é o tipo de valor que ela dá às próprias necessidades, aquilo que ela quer para a vida dela ou o momento de descanso, qualquer que seja a sua atividade, a pessoa que risca o próprio nome, ela diz: eu não sou importante. Lembre-se que todo gesto, ele da escrita, ele tem um componente consciente, um componente subconsciente, o outro inconsciente. Mas em especial na assinatura é muito mais grave, porque a assinatura é o nosso gesto mais repetitivo, estandarizado e que a gente faz de forma automática. Se você estiver dormindo e você fala, vou fazer minha assinatura, abrir o olho, só em abrir o olho, só pegar um papel e caneta, vai sair, porque esse movimento, por repetição, ele fica muito marcado. Só para você ter uma ideia, uma pessoa quando fica mais velha e começa a perder a memória, a assinatura é a última coisa que ela esquece. É a última informação que ela deixa de ter conexão. Porque ela é tão repetida a vida inteira que fica muito gravada. Portanto, é uma informação num nível inconsciente muito grande. Outra coisa também que eu quero te falar para que você evite fazer na sua assinatura, que não é legal, seria um traço que a gente chama de uma espécie de. É um círculo, tá? Então você fez a sua assinatura aqui e faz um círculo, como se fosse um arroba ao redor. Esse círculo, ele representa, além de um desejo do escritor de estar no foco, de ser visto, também mostra de uma pessoa que se fecha, que fica como num lugar, numa caverna, como se ela estivesse ali envolvida por algo e ela não sai dali, um círculo, né? São crenças que a pessoa coloca ali muito autolimitantes e que vão atrapalhar a vida dela, né? Imagina você, se você tem uma assinatura como essa que eu falei agora, né, com esse traço ou gesto ao redor, né, da sua assinatura, chega alguém para te convidar para entrar num negócio novo, para você inovar, e você fica com medo. Porque é uma coisa nova e você está acostumado a ficar sempre no mesmo lugar. Então, esses círculos ao redor do nome indicam um escritor que fica também sempre na defensiva, que ele é muito protetor e que ele tem medo de que ele possa ser enganado. Essas crenças, elas repetem, repetem na sua cabeça, e aí quando vem uma coisa nova, você entra nessa situação. Então, veja como isso é importante saber. Nesses meus anos de experiência, eu tenho notado com muita frequência esse traço, por isso que eu coloquei aqui para falar para você. Outra coisa também, que se você fizer na sua assinatura, é legal você parar. É uma assinatura pequena. Quando a assinatura é muito pequenininha, a gente está falando de uma autoestima muito baixa, tá? A gente está falando de falta de autoconfiança.
Nós também então, estamos falando de uma pessoa que ela não espera obter respeito, reconhecimento ou apreciação dos outros. Ela se subjuga muito. Se você almeja ter uma vida próspera e conseguir avançar, né, não ser um fracasso na vida financeira, se a sua assinatura é pequena, vai falar disso, que cada vez mais você não valoriza as suas conquistas, você não valoriza, vamos supor, você ganhou dinheiro, você trabalha pra caramba, você tem uma graninha, ao invés de você valorizar as suas coisas na vida, sabe o que que acontece? Você simplesmente vai lá e dá esse dinheiro para outra pessoa, ajuda alguém, quando você vai ver, você já gastou. Fica, às vezes pode ser um parceiro, né, que fala, não, vamos comprar tal coisa para arrumar na casa. E aí você não consegue falar não, vamos supor que você pode ter alguma outra característica nesse sentido, que geralmente tem, e aí quando você vai ver, não tem mais dinheiro, e a sua própria necessidade ficou de trás. Então, esse é um gesto também muito, não é legal, tá? Você tem, já pensa em tirar isso. Outra coisa também que eu coloquei para te falar, um outro traço, é uma assinatura que vai com um risco embaixo. A pessoa vai, tá? Faz a assinatura, ao final ela volta e faz um risco embaixo da sua própria assinatura. E esse traço sai deste lado, da direita, e vai para a esquerda. A gente chama na grafologia de gesto regressivo. Eu sempre ensino meus alunos, quando eles vão fazer orientação de assinatura, que os movimentos eles precisam ser para frente. Pensa comigo. Se você quer que sua vida ande, se você quer ter prosperidade, você não pode ficar toda hora com medo de tudo. Fica voltando atrás para saber se está certo, se está errado. Cadê a sua coragem de fazer a coisa acontecer? Ah, Letícia, mas eu tive um problema, um amigo, um fulano, Beltrano fez isso. Quem não teve? Todo mundo teve. Qual a diferença? Porque você é assim e o outro não. Aqui nesse tipo de assinatura, você fica voltando para trás. E esse traço não vai te ajudar em nada. Em vários casos, esse sublinhado, ele não vai para frente de novo, ele fica para trás, ele fica terminado para trás. Então, os escritores que têm esse tipo de assinatura são pessoas que, em geral, vivem no passado. E aí eles acabam falhando em abrir mão de coisas que aconteceram, não importa se essa coisa é boa ou ruim. Então, se você conhece uma pessoa que tem esse traço, já avisa ela. E caso você tenha, você já reflita sobre isso também. Eu teve uma vez que eu conheci um empresário, há uns anos atrás, né? E ele falava a maior parte do tempo sobre o último negócio que ele tinha feito, que era um negócio muito ruim. E ele tinha falhado, apesar de todo o esforço que ele tinha, não tinha dado certo, e aí ele perdeu tudo que ele tinha. E eu tentei várias vezes mostrar outros pontos de vista, né? Mas não adiantava, porque ele pôs na cabeça que essa situação foi para ele aprender que ele tem que tomar cuidado sempre. E depois de vários tempos a gente conversando e ele fazendo algumas alterações, ele começou a perceber que ele tinha uma frequência de ficar voltando atrás nos temas, né? E ele perdeu várias vezes muitos negócios que até poderiam ser bons, porque ele vivia no passado. Então, se você tiver realmente essa assinatura com esse risquinho aí para trás, é melhor você refletir o que você tem perdido, né? Outra tipo de assinatura que eu quero falar para você evitar, que é uma das piores também, é quando a assinatura ela é rabiscada, né? O que é uma assinatura rabiscada? É uma das mais comuns essa também. São pessoas que acabam sendo apressadas, descuidadas com o detalhe. Uma assinatura muito rabiscada, que eu disse assim, ela é muito rápida, tá? E ela é só rabisco. Você quase não enxerga o nome e você vê que esse gesto ele é muito acelerado. Então, vai falar também aquelas pessoas, elas podem dizer assim, ah, mas é que eu tenho que assinar muitas vezes, aí eu faço esse rabisco. Olha, é igualzinho letra de médico. Ah, então, é a minha letra, é igual de médico, né? Então, existe duas coisas nessa questão. A primeira é que as pessoas que rabiscam, fazem assinaturas rabiscadas, uma é porque a mente dela é muito rápida e a mão é rápida, e a segunda é que eles podem ser pessoas muito presunçosas que indiretamente estão dizendo para os outros assim: olha, eu não estou nem aí se você sabe quem eu sou, porque no fundo
essa é a minha letra, gostou de mim, gostou, não gostou, beijo, tchau, tá? Então, esse tipo de assinatura também vai falar de pessoas que, no fundo, acabam não se comprometendo, não se envolvendo com toda a responsabilidade das coisas que dão errado na vida. Em geral, são pessoas que acabam culpando o outro. Você sabe falar assim, ah, então minha coisa não deu certo por causa do fulano, por causa do Beltrano. Então, se você tem essa assinatura, reflete se isso não é alguma coisa que você tem feito nos últimos tempos, tá bom? Bom, se você quiser dar um passo a mais, aprender, né? Ou então ressignificar a sua assinatura para uma assinatura de prosperidade, sucesso, você tem duas maneiras de trabalhar comigo. Uma delas é adquirindo o curso da Masterclass de assinaturas de sucesso, e aí você também recebeu uma orientação de assinatura pela minha equipe, ou fazer um atendimento individual aonde eu vou analisar o seu texto, sua assinatura e vamos dar uma olhadinha juntos aí, pode ser ressignificado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e a gente se vê logo mais. Até já!